Fala, nação, venho chegando com esse corte aí do Sport Center e Pedro Henrique Torres vem trazendo as últimas atualizações do Mengão. Mengão, que após o jogo contra o Curitiba, vai entrar de férias e na volta irá fazer uma pré-temporada na Europa. Sem mais delongas, fique com o vídeo, daqui a pouco eu volto com mais informações. Flamengo agora, Flamengo com a melhor campanha de Libertadores, mas pensando no fim de semana, Pedro Henrique Torres, bem desfalcado para esse jogo do Brasileirão, hein? Seja bem-vindo, meu amigo, um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande para você, um abraço para todos que acompanham a gente no Sport Center, o pessoal do estúdio, enfim, todo mundo ligado no Sport Center. Flamengo colocou no bolso a classificação, a melhor classificação geral, né, na fase de grupos da Libertadores ontem, já que o Rosário perdeu e o Rivadavia venceu, mas não descontou o saldo de gols, então vai tranquilo, digamos assim, para as oitavas de final, para decidir em casa, e conforme for passando agora, todos os jogos seriam em casa até a finalíssima, né, em Montevidéu, que é em jogo único. Então, isso mais tranquilo. A preocupação agora, de momento, tem que ser esse último jogo pré-paralisação de Copa aí, né, que vai ter contra o Coritiba, 4 horas, o jogo era domingo, passou para sábado, e o Flamengo vai ter 10 desfalques, pelo menos, os 9 convocados para as seleções e o Jorginho com a fratura no dedão do pé direito. Então o técnico Leonardo Jardim está tentando remontar ali tudo que é possível para essa partida. Já deu uma pista no jogo contra, no jogo agora do meio de semana contra o Cusco, colocou alguns jogadores ali já para dar ritmo claramente também. Então o Flamengo vai em busca para não deixar o Palmeiras distanciar ainda mais na tabela depois daquela pancada. Logo após a partida contra o Coritiba, os jogadores vão ter férias, provavelmente até o dia 19 de junho, aí voltam ao Ninho do Urubu, treinam mais um períodozinho, uns 10 dias, e aí vão para Portugal, no Algarve, onde vão fazer uma intertemporada, ficar lá alguns dias também, cerca de 10 dias talvez, e fazer alguns amistosos por lá. Enfim, o Benfica é uma possibilidade, então o Flamengo está arrematando tudo certinho por aí, se planejando, mas por enquanto, aqueles 3 pontos, né, Glaucia, no sábado, para ficar tranquilo, favorável para a sequência da temporada. Não ir com um tropeço para a paralisação da Copa seria o ideal para o Flamengo, afinal, vai jogar no Maracanã. Boa, Pedro. Ótima sequência de trabalho aí para você, para nossa equipe. Muito obrigada. Acompanhando esse finalzinho de preparação do Flamengo antes dessa parada definitiva para a Copa do Mundo. Uma informação aí fresca sobre o Carrascal punido. É isso, Pedro? Tô contigo aí, amigo. É isso aí, Glaucia, tudo bem? Mais uma vez um abraço a todos. Carrascal, que foi julgado já nesta manhã no Superior Tribunal de Justiça Desportiva aqui no Rio de Janeiro por conta do cartão vermelho, da entrada que ele teve no Murilo no último fim de semana na derrota de 3-0 para o Palmeiras. Foi expulso e agora pegou 3 jogos de suspensão. Vai cumprir 1 contra o Coritiba e 2 após o retorno da Copa do Mundo. Então, Carrascal suspenso por 3 jogos. Leonardo Jardim foi absolvido pela declaração, que é muito fácil, dar cartões ao Flamengo, etc. E o Paulinho também foi absolvido pela questão de gestos obscenos, quando ele fez, quando comemorou o gol e tudo mais. Então é isso, gancho de 3 jogos para Carrascal. Glaucia. Boa, Pedro, muito obrigado. Vamos falar do Flamengo, então? Trazer Camila Barbieri aqui no telão para trazer as notícias do Flamengo. Amiga, boa tarde, sempre muito bem-vinda aqui ao Taon. A gente já sabe que para esse último jogo, o que não falta... Aliás, o que falta muito é jogador pro Leonardo Jardim. São o quê? 10 desfalques para esse último jogo contra o Coritiba, amiga? Oi, Jô, tudo bem? A gente trabalha aí com 9 convocados, né? Os brasileiros, aí Carrascal pela Colômbia, Plata, Equador, aí os uruguaios, enfim. Um elenco recheado, um elenco de bons jogadores, então a tendência é que fossem mesmo convocados, né? E aí o Flamengo treina hoje pela manhã aqui no CT do Ninho do Urubu e treina também amanhã pensando nesse jogo do Curitiba, já sem contar com esses jogadores que já deram o tchauzinho, né? Fizeram a despedida no jogo da Libertadores. Pensando nisso, então, a preparação para esse jogo do Coritiba é importante, porque também para o brasileiro, né? O Flamengo não quer desgarrar do Palmeiras. 7 pontos aí de diferença, né? O Palmeiras que é o líder com 38, o Flamengo tem 31 pontos. Então esse planejamento, ele vai ser muito importante também para conseguir um bom resultado no Maracanã no sábado. Agora,
Falando sobre planejamento, além, minha amiga, é o seguinte, depois dessa partida contra o Coxa, os jogadores que não foram convocados, né, que estão com o Flamengo, receberão ali uns dias de folga, mini férias, vamos dizer assim. E aí no dia 28, a previsão do Flamengo é viajar para Portugal para fazer uma intertemporada por lá, disputar alguns amistosos, tá? Um com o Benfica e aí 2 que ainda estão sendo ajustados, com o time da Escócia e também com o time da Inglaterra, o Birmingham. E aí isso está sendo desenrolado ainda. A ideia é que eles fiquem lá num resort fazendo essa intertemporada aí e depois retornem ao Brasil no dia 12. Dentro, claro, desse planejamento, 12 de julho, né? Dentro desse planejamento também tem a busca por reforços. A gente sabe que o Flamengo aí busca aí tentar dar uma renovada no grupo, trazer jogadores mais jovens. Lateral esquerda tem o Alexandro com 35 anos, contrato até final do ano, de repente trazer um lateral mais jovem, menos de 30, né? Também os volantes, né? São volantes que já têm uma idade a 30 a mais. Só o De La Cruz e o Everton Araújo são mais novinhos, viu? E também um reserva para o Pedro. Isso mais ou menos que a gente consegue mapear aí da intenção da diretoria. Deixa eu aproveitar para encerrar minha participação falando de uma notícia que saiu agorinha, viu? Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva punindo o Carrascal com 3 jogos de suspensão por conta daquele lance que envolveu a expulsão dele por acertar o rosto do Murilo. O entendimento do STJD é que foi uma conduta violenta, cabe recurso, tá? Nessa mesma audiência, o Leonardo Jardim foi absolvido por ter feito críticas à arbitragem, né, na coletiva no pós-jogo. Então teve absolvição do Leonardo Jardim, mas a punição do Carrascal com 3 jogos. Essa punição variaria de 1 a 6 jogos, mas o entendimento foi de 3. Mas como eu disse, cabe recurso, a ver aí como é que vai se desenrolar. A gente lembra que essa suspensão, né, é pelo Campeonato Brasileiro e não, claro, não acaba atingindo Libertadores, enfim, essas competições intercontinentais. Minha amiga, muita coisa rolando aqui, né, nessa finaleira aí desses últimos compromissos antes da Copa do Mundo. Tem o pleno para avaliar, né, rever essa punição, né? O Flamengo vai poder se defender, o Carrascal vai poder se defender. Tem que ver se tem um histórico aí de expulsões, né? Isso pode acabar atrapalhando o Carrascal para tentar diminuir ou, enfim, fugir das punições mais severas. Amiga, um beijo para você. Bruno Braz falar do Flamengo, porque hoje, né, ficou definida a questão do Carrascal. O Carrascal foi suspenso por 3 jogos no julgamento no STJD, por conta do jogo da expulsão no jogo contra o Palmeiras. Já o Leonardo Jardim, que deu declarações, né, falando da arbitragem, foi absolvido. E o Paulinho também, né, Braz? Conta pra gente aí as novidades do Mengão, meu amigo. Pois é, exatamente. Bom, boa tarde todo mundo, boa tarde Luísa, Danilo, PVC. Na situação do Carrascal, acabou pesando a reincidência dele, né? Foi a 3ª expulsão dele na temporada, e no julgamento isso foi citado como um ponto que pesou para esses 3 jogos de suspensão. Ele foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A pena variava entre 1 a 6 jogos e o STJD decidiu por 3 jogos de suspensão. Então ele fica suspenso do jogo contra o Curitiba e depois Chape e São Paulo. Sendo que contra o Curitiba ele já não atuaria, pois ele já está com a seleção da Colômbia e vai disputar a Copa do Mundo. Esses jogos contra Chape e São Paulo são após a Copa do Mundo. O Jardim foi absolvido pelas declarações. O Jardim ele tinha sido enquadrado no artigo 258, reclamação desrespeitosa, mas a defesa o STJD aceitou a defesa do Flamengo, então ele está liberado para ficar à beira do campo no sábado contra o Curitiba. Já o Paulinho foi absolvido daquele gesto, né? Entre tantos gestos que ele fez na comemoração contra o Flamengo, a denúncia foi especificamente por aquele gesto das torcidas organizadas, que é característico das torcidas organizadas tanto do Palmeiras quanto do Vasco e do Atlético Mineiro, entre outras, que simboliza a união dessas organizadas. O Paulinho ele não estava presente fisicamente na audiência, mas a defesa do Palmeiras apresentou um vídeo da justificativa dele e ele justificou exatamente nessa linha aí, dizendo que defendeu esses 3 clubes, Atlético Mineiro, Vasco e Palmeiras, que é um gesto que simboliza a união dessas torcidas e que não era um gesto para provocar a torcida do Flamengo, e sim que simbolizava esses 3 clubes
que ele defendeu. O fato é que o STJD também aceitou essa defesa do Palmeiras e o Paulinho foi absolvido. Boa, Braz, agora rapidinho, hein? Traz pra gente, porque Felipe Luiz tem clube novo já? Pois é, Felipe Luiz é algo que a gente estava esperando, né? A gente não sabia exatamente quando e qual seria o clube, mas já era um projeto de carreira do Felipe Luiz continuar, né, esse trabalho dele na Europa, né? Era um sonho dele. As coisas deram muito certo com ele no Flamengo, né? Logo de início, ele acabou ficando mais tempo, mas ele sempre alimentou esse sonho de treinar na Europa e acabou fechando com o Mônaco, né? Alguns veículos chegaram até a noticiar alguns dias atrás que poderia ser o Bayer Leverkusen, mas foi o Mônaco, curiosamente, coincidentemente, o ex-clube do Leonardo Jardim, né, onde o Leonardo Jardim teve uma boa passagem no Mônaco. Então, Felipe Luiz agora volta à Europa, mas dessa vez como treinador, vai iniciar sua carreira como treinador na Europa. Desde já, sucesso aí ao Felipe Luiz. Esse novo passo na carreira, PVC, do Felipe Luiz, uma porta de entrada aí na Europa? Eu falei que podia ser o Bayer Leverkusen também 3 dias atrás, mas o Mônaco avançou. Thiago Escuro é o diretor do Mônaco, que está contratando o Felipe Luiz. Thiago Escuro que foi diretor do Cruzeiro e do Bragantino, então tem uma relação brasileira ali. O Mônaco começou a temporada passada com Adi Rütter, que tinha feito um grande trabalho no Mônaco, sem ser campeão. O Leonardo Jardim foi campeão no Mônaco, foi o último campeão pelo Mônaco, foi o Leonardo Jardim em 2017, quando dirigia Mbappé. Mônaco de Leonardo Jardim e Mbappé, campeão em 2017. Não é um clube fácil de trabalhar, é um clube que teve uma crise financeira, primeiro o dinheiro muito extenso do Dmitry Rybolovlev, russo, magnata russo, depois o dinheiro começou a ralhar depois do divórcio dele, mas é um time que conseguiu tem feito boas campanhas na Europa, campanhas médias, altas na Europa. Vamos ver se o Felipe Luiz consegue fazer o time deslanchar para voltar a brigar por título, como o Olympique de Marselha se aproximou esse ano. O Olympique de Marselha e o Lens se aproximaram um pouco mais do Paris Saint-Germain.